Eu sou da área da saúde e, assim, como trabalho com a psicologia, a religião também é uma condição de ser encarada de forma diferenciada, porque mudou muito esse contexto, né? Então, hoje, com a internet, o cara usa da religião errada até um determinado momento, porque hoje a internet revela o erro. Então, quem vai ficar com a religião e quem vai tocar isso, quem estiver fazendo o certo. Exatamente. Porque hoje aparece o erro. Dentro de qualquer enquadramento hoje, se você fizer pisar fora, vai aparecer. Então, eu acho legal, porque nós trabalhamos com a transparência dentro do processo. A internet trouxe um pouco disso, né, Sandro? Sim. Trouxe uma transparência para o pessoal, porque a gente acompanha de todos os meios, né, de todos os modos. A gente vê que quando o negócio não é verdadeiro, ele não prevalece. Não. Ele pode até durar um tempinho, né? Mas depois para ali no meio do caminho e vem à tona as coisas, né? E é interessante isso daí, cara. Essa fala sua eu acho que é bacana. Porque hoje nós estamos vivendo numa era onde o pessoal está falando em regulamentar, né, as redes sociais. Ou seja, vai proibir que muitas coisas sejam, né, propagada, se isso no futuro acontecer. Espero em Deus que isso não aconteça, mas é bacana porque muitas pessoas ganharam voz, né, cara, com a internet. Eu falo assim, hoje a internet transbordou de conteúdo. Tem tanto conteúdos que são realmente construtivos e tem uns conteúdos que deveria ser realmente tirado, né? Então, você acha assim, agora eu vou perguntar um negócio, eu vou usar a sua fala. Você acha que realmente deveria ser tirado? Porque daí a gente entra nessa parada da regulamentação mesmo. É assim, hoje não tem filtro a internet. Não tem. Então, o que acontece? Nós navegamos numa internet dentro de uma sanidade do nosso perfil. Tá. No seu perfil de casado, você vai evitar de entrar no dark web, numa coisa mais profunda, porque você é casado. E o que não é casado e não tem pudor de Deus? Ele está na internet deliberadamente. E esse é o cara que tanto ele se abastece com informações pecaminosas a nível de alterar o comportamento e fazer também, se esse cara é um propagador de formador de opinião. Ele pega informação da dark web e ele é o formador de opinião. O que ele faz? Ele vai expandir o podre. E é o que te falo, tem muita coisa na internet que deveria ser realmente regulamentada, porque você tem filhos, tem criança, tem adolescente em fase de crescimento. E eu falo hoje uma coisa muito interessante, que é a área que eu trabalho. A doença psicossomática hoje nunca se teve tão evidente. Um aumento de 47% na área da psicologia sobre doenças mentais. Então, hoje você abastece pessoas pela internet. Ninguém mais lê livro. Ninguém hoje vai numa biblioteca. Minha mulher aqui, ela trabalha na sala de leitura e ela está fazendo um trabalho de iniciação com as crianças. Mas o adulto, o jovem, adolescente, vai para a internet. Tela. E se você não está nutrindo o seu adolescente, seu filho, com isso, né? Ele vai crescer voltado ao que ele ouve, escuta, vai virando realmente uma condição. Então, algumas coisas realmente na internet nos melhora, mas para a gente que já tem uma condição, já tem uma estrutural, emocional para ser vivida. Então a gente não vai avançar uma digitação que vai te levar a um site pornográfico, a uma condição que vai alterar os seus princípios. Você tem princípio, você vai navegar de uma forma bem superficial e rasa na internet. Mas quem não tem princípios e não tem pudor, o cara vai navegar na dark. E aí quem que segura? Então lá é um faroeste. E nesse faroeste tem tudo. Tem desde jogos, incentivos sexuais, entendeu? E ali, tudo que tem na internet, ninguém posta o ruim de si mesmo. Então, hoje você pega aí Setembro Amarelo, é um absurdo, porque nós fazemos um trabalho de desdobramento ao suicídio. Mas você pega jovens entrando em redes sociais aí, acompanhando outros jovens que são completamente suicidas. E aí são formadores de opinião
que perderam a felicidade, o gosto pela vida e estão formando opinião para outros que não têm opinião formada. A acreditar não em Deus, a acreditar não em salvação, a acreditar na própria internet. E aí eu te falo, realmente tem que ter filtro. Mas um filtro que leve realmente a essa nova geração a não ter uma profundidade severa a ponto de extraviar comportamento. Bacana. Seria mais esse foco, né? Entendi. Mas a internet... Eu vejo assim, hoje a gente tá... Vou abrir só um parênteses aqui, né? Por causa da conversa. Hoje nós estamos vivendo uma época que é um pouco complicada e nós estamos vendo, por exemplo, na área do humor aí, né? O que está acontecendo hoje lá com aquele cara lá, o Léo Lins, né? Léo Lins. Que foi condenado por questões de piada. O que dá medo, cara, quando eu falo da regulamentação, é de se tornar isso. Sabe, você usar uma fala sua porque você é um profissional da sua área e alguém se sentir ofendido e acabar culpando você por isso. Isso é tudo muito raso, que essa inteligência artificial vai criar um robô seu e vai fazer você falar o que eles querem. E aí vai ter fake de você, fake de mim, fake de tanto outro. Exatamente. Então vai chegar um ponto que você não sabe que quem está falando do podcast é um IA. Ou se é realmente a condição pessoal. Então vai chegar o ponto... Que foi, Christian? Que eu fiz um zelo. Foi. Ele fez de mim esses dias falando outras coisas que não tinha nada a ver. Pois é. Então vai chegar o ponto de a gente ter que ficar aqui e cortar o dedo, fazer pingar sangue para acreditar que a gente é gente. Né? Porque isso pode ser alterado e vai ser alterado. Vai ter personagens que vai ter falas. Para quê? Para uso de fraude, para uso de vamos lá, o cara quer ganhar dinheiro em cima de um artista. Essa moça agora que está viralizando, essa madre que é modelo, que agora pegaram na internet, cara, vendendo terço no bar. Eu não cheguei a ver essa aí. Essa é a atual agora. A que está com menos de 24 horas. Tá no hype agora. Ela está em menos de 24 horas no ápice da internet. Então ela é uma modelo. E ela teve uma situação lá num concurso de beleza. Ela é muito bonita. E nesse intermédio ela desistiu da carreira e foi para o convento. Poxa vida. E ela foi vender terço num bar e fotografaram ela e agora viralizou. Agora ela está tendo uma condição de fala. E já tem vídeos dela falando sobre um monte de coisa que não é ela. Verdade, cara. Estão usando o robô dela. Poxa vida. Você vê como é. E você comentando isso daí, hoje uma das coisas que se tornou bacana até de ver é esses vídeos que o pessoal estão fazendo com inteligência artificial sobre a Bíblia, né? Como que seria. Sim. Tem vários que você olha assim, até na primeira vez que eu vi, eu pensei, caramba, como é que os caras têm criatividade para fazer? Depois que eu fui pesquisar e vi que era inteligência artificial, mas é muito perfeito, né, cara? Então, hoje, vamos falar assim, eu vou falar hoje das coisas mais concretas, né? Então, tivemos 3.800.000 estudantes fazendo Enem o ano passado. É muita criança. Sabe quantas redações de fato passou? 12. 12. 12 só? 3,8 milhões de alunos, 12 redação. Você tá brincando. 12. Esse número é oficial. Pode entrar, dar um Google, entra no site, você vai ver. Esse é o maior escândalo da condição da internet. Caramba. Então é assim, hoje você não vai mais fazer um texto. Você coloca lá no chat GPT lá e vai fazer. Vai sair pronto. Então. Acabou, né? Você acha que isso muda? Não, reverter não reverte mais, né? Então. A intenção agora é comprar isso cada vez mais. Então isso vai virar um consumo. Não dá para ficar sem. Porque realmente isso tem competência. Só que vai ser usado para todos os fins, menos para educar. Então vai ter uma quebra de uma condição que é realmente aquilo que nós nascemos e crescemos nesse meio educacional. Na condição que a gente veio aprendendo as coisas, o jovem de hoje ele tem que aprender tecnologia e não mais a tabuada, e não mais a concordância verbal, e não mais a história. Mudar o modelo da... vai mudar o modelo da educação. Exatamente. Hoje você tem que ser bom em programação, tem que ser bom em redes sociais, tem que ser bom em tecnologia, não em ciências, geografia. Porque tem inteligência artificial que me dá isso de graça.
E imediato, né? Não tenho mais. Nós tivemos aqui o Diógenes, que participou junto com a gente, que é do COC, né? Sim. E ele estava falando da importância das IAs dentro do material didático deles. Sim. E, cara, é interessante o pessoal já, né, captando as ideias e trazendo para o meio da educação. Porque tem muita gente que vai boicotar isso daí, né? Vai achar que é um negócio que não serve. Mas Eu acho, não tenho certeza. Isso é só um princípio. é só o princípio. Não, a gente não viu nada. Eu tive em Nova York agora, o ano passado, tive lá conhecendo Nova York, trabalhando lá. E quando você vai para Nova York, você volta mudado. A cabeça volta diferente. Que é diferente. O que a gente vê hoje aqui, esse arrastão de atropelamento aí de gente um por cima do outro. Em Nova York as pessoas já estão mais decididas sobre o uso da internet. Já tem um novo entendimento educacional sobre o que realmente a internet vai fazer com a nova geração. Então hoje a gente está brigando para o menino aprender tabuada, sendo que isso não vai servir para nada. Não vai servir para nada. No futuro. Exatamente. Eu falo assim, hoje você se forma, você pega seu diploma, você vai para o atendimento, seja lá qual for a sua formação, e você pergunta o que você levou da sua faculdade para o dia a dia. Nada. Você tem que aprender trabalhando. Você vai aprender no campo mesmo, né? Não adianta. Você vai lembrar da faculdade alguma coisinha ou outra, mas vai ficar tudo... Cara, eu fiz 2 faculdades. Eu fiz comércio exterior e fiz análise de desenvolvimento de sistema. Não uso nenhuma das duas. Pois é. E eu confesso assim, não é que por falta de oportunidade. Oportunidades sempre existiram. Por não me enquadrar na situação. Do que eu fazia para mim era melhor. E quando eu fui entrando, cara, é interessante. Eu lembro até hoje de uma fala do professor de comércio exterior. Ele pegou e falou, sabe o que vai acontecer? A fala do professor foi exatamente assim. Vocês vão aprender aqui, uma empresa multinacional vai contratar você, que é o profissional, eles vão colocar uma pessoa do seu lado para te acompanhar, essa pessoa vai aprender como faz, e a hora que essa pessoa aprender como faz, eles vão tirar você do time. A fala do professor foi essa. E eu fiquei pensando, caraca, meu. Eu já estabilizado na minha vida, tranquilo, pensei, poxa, por que eu vou entrar nessa parada? Mas fiz as 2 faculdades em 2 áreas que eu confesso para você que eu fui aprender muita coisa fazendo. Sim. Fora depois. Mas dentro da faculdade... para mim não foi diferente. Mas na sua área já é área mais de humanas, né? Sim, sim. Daí é um negócio... Imagino que você tenha muito mais material assim para trabalhar, né? Mas quando você está no tete-a-tete, tudo altera. Né? Você vai ver que você tem que aprender de novo. Tem que aprender de novo. Tem. Todo dia. Eu aprendo todos os dias.